Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e todo mundo já sabe que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Uma das melhores formas que você tem de sobreviver ao coronavírus é não ser infectado por ele. Então, quanto menos você sair da sua casa, melhor para você. Principalmente aquelas pessoas que são do grupo de risco. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma horta em casa, muito simples, muito produtiva, muito pequena e bastante barata. Ela também não precisa de sol e de grandes recursos. Dá para fazer no apartamento, dá para fazer na casa térrea. Bora lá? Vamos lá, você que está tropeçando nesse vídeo agora, existe um grupo no Brasil que é propenso a ter mais complicações no caso de uma infecção de coronavírus. Esse grupo são os diabéticos, os idosos, pessoas com hipertensão, pessoas com problema renal. Nesse caso, convém que essas pessoas fiquem dentro de casa, principalmente no caso dos diabéticos. Uma das melhores formas de você baixar a sua glicemia é evitar que ela suba. Para isso, muitos diabéticos têm uma dieta baseada em verduras, legumes, que tem baixos pontinhos de glicemia. É o meu caso, por exemplo. Faz 2 anos que eu controlo totalmente a minha diabetes só com o que eu planto na minha casa. Eu não tomo remédio e eu não tomo mais insulina. Isso é um dos caminhos. Não vai funcionar para todo mundo, mas é algo que você tem que ficar prevenido. Mas como é que você vai fazer para abastecer a sua casa, manter o seu estoque de verduras e legumes se você não pode sair? Ou seja, é um paradoxo. Então agora você vai pegar esse vídeo e vai mandar para as pessoas que estão em casa, aquelas pessoas que você conhece, que fazem parte do grupo de risco. Essas pessoas podem se beneficiar demais desse tipo de conteúdo, ok? Vou mostrar para vocês, é um cultivo muito usado em gastronomia. Toda vez que você assiste aqueles vídeos legais onde os chefes de cozinha estão colocando mudas especiais em cima da comida. Isso se chama baby leaf. E baby leaf você produz na sua casa no período de tempo muito curto. Eu já mostrei esse vídeo aqui no canal, mas era uma live, era muito longa. Como o pessoal está pedindo bastante, eu estou trazendo esse conteúdo de volta, ok? Fala sério, Batata, você vai me falar que existe uma estratégia até para você fazer uma hortinha em casa? Sim, existe. Tudo no sobrevivencialismo é baseado em estratégia. Hoje, o que você vai ver é para potencializar a sua produção doméstica. Vamos lá? Nós vamos começar falando da semente. Hoje, os mercados e lojas de ração estão funcionando. O pessoal está fazendo delivery, está fazendo entrega. E muita gente também está com restrição na hora de entrar nos mercados, ok? Você vai encontrar um dos principais fatores que a gente precisa, que são as sementes. É bom você ficar bastante esperto, nossa comunidade já mandou essa informação para a gente. Você vai encontrar sementes assim, de saquinho, mas muitos mercados já estão trabalhando com esse tipo de embalagem aqui. Então, se você entrar no mercado procurando a sua semente, não fique só procurando esse tipo aqui não. Pode ser que você encontre as caixinhas nesse formato aqui, ok? Dica: antes da crise, alguns dias atrás, isso custaria uma moedinha. Hoje você já não paga mais uma moedinha. Talvez você pague 2, 3 moedinhas, mas ainda assim é muito mais barato e muito mais durável do que você ter um pé de alface dentro da geladeira. A terra para você plantar, você pode talvez até ter aí no quintal, ter perto da sua casa, ou você também pode comprar direto no supermercado. Hoje, as áreas de jardinagem estão muito bem abastecidas e você acha de um tudo lá, até saco de terra. Outra coisa que você pode se ligar, se caso você achar nessas áreas de jardinagem, é isso daqui, ó, sementeiras. O baby leaf vai funcionar muito bem se ele for feito em grandes sementeiras. Aí você me complica, né? Onde é que eu vou achar uma sementeira agora? Calma, calma. Existem várias embalagens do tipo assadeiras, pacotes como esse daqui, ó, que são vendidos para você colocar bolo dentro, esses bolos que você compra fora. Tudo pode ser usado. Inclusive, tem um colega nosso aqui do canal que ele está fazendo uma bela de uma horta de baby leaf em assadeiras descartáveis. Isso mesmo, aquelas de alumínio baratinha que você acha no mercado para assar um frango e jogar fora. Essas assadeiras também são bastante funcionais. Se ainda assim não for viável para você, calma, não se desespere.
Tá vendo isso aqui? Se você cortar essa garrafa aqui ao meio e simplesmente abrir ela, você vai ter uma superfície autossuficiente para poder fazer o seu baby leaf em casa sem gastar absolutamente nada. E a minha sugestão é hora de economizar. Então você pega e reaproveita tudo que você tiver da forma que você puder. Use e abuse dos comentários, dúvidas, sugestões, críticas, ideias, pedidos. Principalmente se você estiver imaginando aí que você está com alguma necessidade especial, coloca aí nos comentários que, se der, a gente produz esse conteúdo para poder te ajudar aí em casa, beleza? Vamos lá. Olha só, você vai abrir a garrafa assim, ó, tá? E aqui no fundo também. Aí, ó, é só você dobrar a garrafa nesse formato aqui. Dá uma apertadinha aqui. Ela vai querer fechar no início, olha só. Mas, no final das contas, quando você colocar a terra aqui, ela vai se manter. É uma bela superfície para você plantar o baby leaf. Com a pontinha da faca, você faz furinhos para drenagem. Ele tem que ficar úmido, mas não cheio de água, senão você mata a raiz. Quando eu disse para você que isso era uma estratégia, eu não estava zoando. É uma estratégia assim. Você vai fazer um cultivo muito rápido, mas você também vai fazer um cultivo da planta inteira, da planta grande, aquela que produz bastante comida. O que vai acontecer? Você vai ter comida rápida e você vai ter uma comida mais lenta sendo brotada. Para cada garrafa PET, assadeira, sementeira que você plantar, você vai pegar uma embalagem, tipo uma garrafa PET, por exemplo, um copo, uma lata, e vai plantar a planta mais longa. Plantar a planta? Ficou estranho, né? E você vai cultivar a planta de uma forma mais lenta em outro. Mais lenta ela vai produzir mais, é óbvio. Qualquer copo descartável grande mantém um pé de alface. Uma garrafa como essa daqui, você faz um maço inteiro de rúcula. Então, um pouquinho lá na assadeira para fazer a baby leaf, colher rápido, e algumas plantadas aonde você tiver sol, principalmente se você tem pouco espaço. É isso mesmo, a baby leaf ela não precisa de sol, logo você pode fazer em qualquer cantinho da sua casa. Já a planta, para ela crescer acima dos 12 dias, por exemplo, e não ficar toda amarela, não ficar toda feia, você vai precisar de um pouquinho de sol. Eu já mostrei como fazer uma horta se você só tem uma janela na sua casa. O link tá aqui em cima na descrição. Vai lá, que é uma baita de uma atividade que vai ajudar bastante você em épocas como essa daqui. Bora lá. Atenção aqui, as sementes usadas nesse cultivo somente folhas, plantas de folhas, chicória, alface, agrião, rúcula, especialmente rúcula. Rúcula é sempre a que mais produz e a mais rápido. Se você for usar, por exemplo, um alface de algum tipo, talvez demore 1 ou 2 dias a mais para ela começar a germinar, ok? A gente está usando aqui terra vegetal, saquinho de terra vegetal que você encontra em qualquer mercado, ok? Vale a pena, se você for plantar em pequenos espaços como esse, que você coloque um pouco de areia aqui no meio para isso ficar mais fofo. A tendência de todos os vasos, embalagens, copos, latas ou coisas que você quer plantar em pequeno espaço que não seja direto no chão é que ela vai endurecer. Então, entre cada cultivo, por exemplo, você vai ter que dar uma amolecida, senão não vai funcionar. Outra coisa, se você plantar rúcula nessa garrafa, na próxima você vai plantar alface. Você nunca vai você vai tentar não plantar a mesma coisa. O mesmo vale para as garrafas de baby leaf. Você vai plantar hoje rúcula e depois você vai plantar uma outra coisa. Dessa forma você não precisa nem cortar a raiz. Você pode simplesmente cortar a planta ali e deixar a raiz já melhorando a terra para você aqui, ok? Vamos lá. Dá uma fofada na terra aqui. Bem simples. Pegar uma das sementes. Eu vou plantar aqui rúcula. Olha só, vem uma quantidade considerável de rúculas. Olha lá.
É bastante semente mesmo, não acha que é pouco não. Ou seja, a gente tem aqui maços e maços de rúcula em cada embalagem. Eu vou pegar o suficiente para fazer um maço, mais ou menos umas 15 sementes. Vamos lá, eu vou espalhar elas aqui, todas, cobrir mais ou menos com meio centímetro de terra, dar uma apertadinha aqui e tá pronto, ok? Isso daqui vai para uma área que tem mais sol da minha casa. Ganhei até uma minhoca de brinde, dá uma olhada. Meu amigo, nessas épocas, meter a mão na terra talvez seja uma das coisas mais gratificantes que você pode fazer. Não é só útil, é também bastante legal de se fazer e um projeto que você pode fazer com as crianças, com outras pessoas de casa. E você que está aí acompanhando o Guia do Sobrevivente e tem um velhinho, não precisa esperar para ele fazer isso daqui. Compartilhe o vídeo, mostra como faz, mas prepare alguns e entregue para eles, vai ser muito interessante. Baita passatempo, dá para fazer sentadinho numa mesa, tranquilo. Agora, as sementes, ok? Vou colocar aqui uma quantidade um pouco maior. Olha só, eu devo ter aqui entre 50 e 100 sementes. É meia colherinha de café, daquelas pequenininhas, ok? Eu vou pegar agora e vou espalhar essas sementes da melhor forma possível aqui, ó. Tipo, colocar sal na picanha, manja? Olha só. É bastante mesmo e não é ordenado. Você tem que espalhar ela em todos os lugares, tá? Por igual. Depois disso, é só você pegar um pouquinho de terra, um pouquinho de areia, que você vai reservar ali antes de misturar a terra, e vai jogar aqui por cima. Mas é um chapisco mesmo, é só um pouquinho para a semente se firmar. Não precisa estar super enterrada não, tá? Porque se ela estiver super enterrada, ela vai enraizar mais e tal, mas ela não vai precisar de tanto tempo assim não. Nós vamos colher isso daqui bem antes do que você imagina. Aí, prontinho. Se você for usar algum outro tipo de embalagem, ou se você tiver uma ripinha em casa e um preguinho, vale a pena você manter isso daqui esticado, ok? Isso daqui você vai colocar no chão, num cantinho, não precisa de sol. Você pega ali a sua lavanderia, se você tiver uma prateleirinha, você pode colocar a prateleira toda dessas garrafas aqui, que ela vai funcionar. Um pouquinho de luminosidade ajuda? Sim, sempre. Se você tiver espaço, coloque no lugar bem iluminado. Se não tiver no apartamento, coloque onde der para colocar. Um dos grandes segredos do Baby Leaf é você molhar 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Ele tem que se manter úmido, mas não encharcado. Para você não sair desperdiçando água, que também é um recurso de sobrevivência, você pode usar isso aqui, ó, um regador. Isso mesmo, assim você vai poder dosar bem direitinho onde está caindo água na sua horta. Não tem um regador? Sem problema. Pega uma garrafa PET, faz uns furinhos na tampa para que caia bem pouca água e assim você pode regar a sua hortinha aí até com mais controle talvez que o regador. Ah, só umas dicasinhas aqui. Quando você comprar a sua semente, não sai destruindo a embalagem como se fosse um presente de Natal que você quer muito, não. No fundo das embalagens, quase todos os fabricantes colocam dicas para horticultores amadores. Vamos dar uma olhada aqui. No caso da rúcula, aquela que a gente vai plantar na garrafa PET, na meia garrafa PET mais permanente ou num vasinho, ela demora 40 dias para estar pronta para colheita. Já no Baby Leaf, você vai poder colheitar de 6 a 12 dias. Outras plantas vão ter alguma variação. Por exemplo, o alface, ele vai começar a brotar em 7 dias e vai estar pronto para você colher o Baby Leaf em mais ou menos 20 dias. Já a planta inteira, a planta formada, vai demorar mais ou menos 2 meses. Sabendo isso, não fica muito difícil você fazer uma estratégia de quantos você precisa de cada um, não é? Mantém as áreas de sol para as plantas mais permanentes, que vão levar o tempo todo de cultivo, e as áreas escuras para você ter a colheita mais rápida. Sei que você agora está querendo ver como fica isso pronto, isso na prática. Nós aqui do Guia do Sobrevivente já mostramos para você um cultivo Baby Leaf, num vídeo ao vivo, um pouco mais longo, dá para você procurar aí no canal.
nós documentamos dia a dia a evolução do plantio feito numa dessas bandejas de muda que a gente tem disponível aqui. Vamos dar uma olhada nas fotos. Parece que não faz diferença nenhuma, né? Mas numa bandeja como essa daqui, uma sementeira como essa daqui, você colhe até 8 refeições. Numa dessa daqui, que é uma assadeira normal, vamos colocar assim, você colhe 4. E são 4 muito bem servidas. Não é pouquinho não. É o suficiente para você manter, por exemplo, a sua glicemia baixa, sem comer carboidrato. É um belo prato de saladas. Na garrafa PET, você vai poder colher a cada período 2 doses, ou seja, 2 pratões de salada, um em cada banda da garrafa. Alimentação saudável não tem contraindicação. As empresas que produzem esse tipo de sementes já sabem que elas vão ser usadas para germinação e elas já não vêm mais com aquela cobertura de agrotóxico ou aqueles componentes para evitar praga, por exemplo. Pode usar tranquilamente e é bem capaz que o cultivo que você faça na sua casa seja muito mais seguro do que aquele que existe no mercado. A comida vai estar passando por menos mãos, você vai poder estar olhando para ela. É mais saudável sim, porque você sabe o que você está colocando lá. E essa produção rápida de alimentos vai te forçar a consumir esses alimentos, porque senão você vai perder. Por isso que é uma grande vantagem estratégica o Baby Leaf. Você se força a comer, ele está ali, está pronto, você não vai jogar fora, principalmente numa fase como essa, para ir se arriscar por aí para conseguir verduras frescas. Então, enfia o dedo no like aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e, se você puder, também compartilhe um pouco de sementes ou processos de cultivo, porque muita gente simplesmente não tem condições agora de sair e receber ali uma hortinha, nem que seja só de temperos, para poder cultivar em casa, pode ajudar bastante gente. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. A gente volta essa semana ainda com mais dicas para você sobreviver a essa situação toda. E lembre-se, fique em casa, fique seguro. A melhor forma de sobreviver a essa epidemia toda é não contraindo o coronavírus. A gente se vê na próxima. Até mais.